Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luísa e hoje nós vamos conversar sobre Krampus, o Senhor do Yule de Brum. Nós estamos falando de um livro natalino em janeiro, mas eu li no Natal. E de qualquer forma, lendo no Natal, essa indicação aqui ficaria para um próximo Natal de vocês, então eu achei que não faria muita diferença fazer a resenha dele agora em janeiro. Então vamos começar do básico. O que é ou quem é Krampus? Krampus é uma figura mítica, tem suas origens lá na Europa Central, então esses países Alemanha, Áustria, Suíça e um pouquinho mais pro lado, né, República Tcheca, Polônia, Eslováquia e assim vai. O Krampus é essa criatura que tem elementos de bode, tem aspectos tenebrosos, né? É uma besta. E o dia do Krampus é o dia 5 de dezembro, que é a véspera do dia de São Nicolau. E aí, quem era São Nicolau? São Nicolau é um santo tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Ortodoxa, que viveu lá na região da Turquia nos anos de 300 depois de Cristo, por aí, e um pouquinho depois. E ele foi um defensor ferrenho do cristianismo, especialmente da forma como os católicos e os ortodoxos acreditam hoje. Além disso, e talvez o principal, nessa figura do São Nicolau são as suas obras de caridade. Então, ele foi um bispo, uma pessoa que fez muita caridade, ajudou muitos à sua volta, e com isso ele é a inspiração principal para a figura do Papai Noel. Então, nesses países em que existe o Krampus como uma das suas figuras natalinas, o Krampus ele trabalha em oposição ao São Nicolau. Então, é acreditado que o São Nicolau vai fazer as suas obras de caridade, ele vai dar presentes para as crianças bondosas, e o Krampus vai punir as crianças maldosas, as crianças que se comportaram mal. E por se tratar de um folclore, as coisas vão mudando de tempos em tempos, elas vão se transformando. Então, em alguns momentos da história do Krampus como figura, o Krampus ele também serve como um parceiro. Em vez de ser uma oposição, ele é um parceiro do São Nicolau nessa questão de lidar com as crianças mal criadas. E aí, as origens em si do Krampus são incertas. Então, a gente tem grupos de pessoas que acreditam que o Krampus é uma figura pagã que surgiu antes do cristianismo, e tem pessoas que acreditam que a figura do Krampus realmente surgiu, provavelmente de forma pedagógica, para ser um contraponto mesmo com o São Nicolau ou com o Papai Noel. Então, de qualquer forma, são duas figuras que atualmente elas estão entrelaçadas em uma parte do nosso mundo aqui do planeta Terra. E aqui a gente tem o subtítulo que é O Senhor do Yule. E o Yule, o que era então o Yule? O Yule era uma festa nórdica que celebrava o solstício de inverno. Solstício de inverno é dia 21 de dezembro, e essa celebração começa no dia 21 de dezembro, porque é quando o sol começa a aparecer por mais tempo. Lembrando que no hemisfério norte é inverno, e os invernos nesses países, quanto mais ao norte, né, mais escuridão fica. Então fica o pôr do sol é mais cedo no inverno e tudo mais. Se você imaginar um mundo que não tinha energia elétrica e que as coisas eram bem rudimentares, né? Não tinha muita tecnologia, não tinha tanta coisa assim, e o pessoal dependia
da sua plantação para sobreviver, para alimentar os animais e tudo mais, o inverno era um momento muito difícil na vida das pessoas, né, na vida de todo mundo, não só dos vikings, né, mas também dos saxões, né, porque o Krampus seria uma lenda saxônica, na verdade, mas assim, de todos. Então, era um momento muito difícil. E aí, a gente pensa que, com os dias mais longos, a coisa vai começar a melhorar. E é por isso que tinha o Yule, que era essa grande celebração, eh, que era o começo do fim do inverno, né. E lá os vikings, reverenciavam os seus deuses, reverenciavam as árvores e também tentavam apaziguar alguns espíritos aí ruins ou baderneiros, e eles faziam então uma série de festas com música, com muita comida e também com sacrifícios de animais. Existem lendas de ter tido o sacrifício humano, mas não é confirmado, né, essa relação do Yule com o sacrifício humano. E aí o Bron, ele vai pegar toda essa questão mitológica e criar a versão do Krampus dele. Então essa história, como o Bron é americano, vai se passar nos Estados Unidos. É um livro que foi publicado em 2012, então ele é recente, né. Aqui em Krampus, antes de nós chegarmos nessa figura, a gente vai acompanhar o Jesse, que é um homem de 28 anos, que está morando num trailer que está no fundo do poço, está se separando da sua esposa, na verdade a esposa que quer se separar dele, justamente porque ele simplesmente não vai atrás dos seus próprios sonhos, ele sonha em ser um músico bem-sucedido, mas o medo do público não se interessar pela arte dele acaba o travando e ele, no fim, acaba só tocando em bares da cidade pequena em que eles moram, e são bares que pagam mal, que estão mal das pernas também. O Jesse, ele não estava conseguindo convencer a Linda, que é a esposa dele, de que ele, ela e a filhinha deles teriam um bom futuro juntos, e por isso a Linda dá um pé na bunda dele e vai sair com um delegado corrupto da cidade deles, que tem o dobro da idade dela e que é suspeito, né? Tem essa lenda de ter matado a primeira esposa dele. Bom, então o Jesse, na véspera de Natal, não tendo dinheiro para comprar as bonequinhas que a sua filha queria, que eu imaginei como se fosse umas Monster High, mas aqui é Tiger alguma coisa. Ele pensa em acabar com tudo, mas ele não acaba. Por quê? Porque assim como ele não tem coragem de ser o músico que ele gostaria de ser, ele também não tem coragem de acabar com tudo. Então ele está se sentindo muito mal, até que ele vê uma coisa muito estranha no céu. E essa coisa estranha no céu é tipo renas voando, o trenó, um Papai Noel, e eles todos sendo atacados por criaturas escuras e estranhas que ele nunca tinha visto. Uma das criaturas cai e cai morta, levou um tiro aí do Papai Noel e cai morta, lá do alto, né? E, ao mesmo tempo, outra coisa cai do trenó do Papai Noel, que é o saco do Papai Noel. Mas ele ainda não. Sabe quando você vê algo tão absurdo que ele nem faz as conexões? Então é isso. Só mais tarde, quando ele volta para casa, depois de ver o corpo dessa criatura estranha ali, que é um humano, mas é um humano com uma pele acinzentada, como Krampus aqui, né? Acinzentada, manchas escuras, assim. É, não sabem o que que é, o que que aquela pessoa tinha. E, enfim, ele vai para casa quando os policiais chegam e tudo mais. E aí ele nota que caiu perto do trailer dele uma sacola ali, né? Então ele vai e pega, porque ele lembra que caiu realmente uma coisa do trenó. Ele resolve colocar a mão ali dentro do saco do Papai Noel. E de lá saiu o que? Uma das bonequinhas que a filha dele queria.
Então ele vai e tira toda a coleção dessas bonequinhas do saco do Papai Noel e vai presentear a sua filha. Não só isso, ele vai ter nesse momento também, além de presentear a filha, ele vai ter um momento de tensão com o atual namorado da esposa dele, que é um homem super violento, que ele é um homem da lei, mas ele está envolvido com criminosos, só que a gente descobre que o quê? Que o Jesse está envolvido com os mesmos criminosos que o delegado também está envolvido. E é só por isso que o delegado não acaba com a raça do Jesse. E o Jesse vai atrás desse grupo criminoso, que é uma família criminosa, na verdade, que vende drogas e realiza outros comércios clandestinos. E ele tem essa ideia de tentar negociar PlayStation para serem vendidos com um desses membros dessa gangue familiar. Dá tudo errado. E isso tudo, tanto encontrar com o delegado, quanto ser tratado muito mal pela gangue, tipo, muito mal, eu digo em violência mesmo, acaba inflamando ainda mais o Jesse. Bom, enquanto o Jesse tá ali tentando resolver os problemas da sua vida, que são vários, e tá ali, pelo menos com o saco do Papai Noel, a gente tem um grupo de criaturas ou de pessoas que está atrás desse saco, que é o pessoal que trabalha para o Krampus. Temos aqui uma arte também deles. E esse grupo vai fazer de tudo para pegar o saco do Papai Noel, porque esse saco do Papai Noel, na verdade, pertencia ao Krampus. São pessoas que, como eles tiveram contato com o sangue do Krampus, eles têm habilidades sobrenaturais, no sentido de serem muito mais rápidos, de serem muito mais fortes que os outros, e eles vão fazer o que eles quiserem até conseguir esse saco do Papai Noel. E no meio de toda essa confusão que o Jesse se meteu, os servos do Krampus, que são essas pessoas meio acinzentadas, meio escurecidas, vão atrás do saco do Papai Noel e elas acabam gerando uma confusão ainda maior pro Jesse, no caso. E, enfim, o Jesse, nessa confusão toda, acaba ficando junto com os servos do Krampus. Ele vai conhecer o Krampus. Então, o Krampus, ele está dentro de uma caverna, ele está super enfraquecido. E a esperança dele e de seus servos é que, com o saco do Papai Noel, que na verdade é um saco que pertencia a Loki, sim, Loki, o deus nórdico, o Krampus conseguiria retomar a sua força e virar novamente o Senhor do Yule. Com o saco de que ele precisava, ele vai atrás do São Nicolau, que é também o Papai Noel. E a gente vai ter todo esse desenrolar dessa história. Então a gente vai ter aqui a luta do Krampus contra o Papai Noel e a gente vai ter o Jesse tentando recuperar sua família e tentando se livrar desse pessoal, dessa galera do mal, que também está tentando acabar com ele, já que deu uma super confusão lá. Bom, gente, então essa é a sinopse desse livro aqui. Esse livro, ele é grossinho, ele tem 431 páginas, mas a gente não sente essa quantidade de páginas quando está lendo o livro. Ele é escrito de uma forma dinâmica, ele é muito interessante. É um livro violento, a gente vai trabalhar com crimes, né, com o tráfico, com a corrupção policial. Assim, é claramente um livro que foi escrito por um homem. Então, existem esses tipos de livro, né, que você, quando lê, mesmo se você não souber o nome da pessoa, nome do autor, da autora, mesmo se for completamente anônimo, às vezes existem autores e autoras que têm um estilo marcado. Você lê um livro e você sabe que foi escrito por uma mulher. Você lê um livro e sabe que foi escrito por um homem. Esse aqui é um desses livros que você sabe que foi escrito por um homem. Pelo linguajar, pelas situações, pelo nível de violência, mas da forma como as personagens se comportam. Me lembrou muito
de certa forma, a forma como o Joe Hill escreve. Só que eu não gosto, eu não gosto das obras do Joe Hill. Eu acho que o Joe Hill realmente é, tipo, muito, muito, muito homem, sabe, na escrita dele. Eu não gosto como ele retrata as mulheres e tal. Aqui o Brom, ele já tem uma forma de lidar com as personagens femininas melhor do que o Joe Hill, na minha opinião. Então, são personagens femininas que não são sexualizadas na parte delas. Elas podem ser sexualizadas por outros personagens em momentos que estão falando delas, mas quando elas aparecem, quando elas têm o seu momento de ação, o seu momento de brilhar, digamos assim, elas não são personagens sexualizados. Que foi o que eu vi quando eu li Joe Hill. Então, se você tem o mesmo problema que eu com relação ao Joe Hill, você não vai ter esse problema aqui em Krampus, mas é um estilo de escrita parecido com o Joe Hill. A parte que eu gostei bastante é que, além da ação, além dessa questão da fantasia, a gente tem críticas à nossa sociedade atual. É muito interessante pensar que o Krampus, como uma criatura, como um ser que existia aqui dentro desse livro, né? Antes do cristianismo, então ele está vinculado aqui com a mitologia nórdica, com a era dos vikings. A gente tem a percepção dele, uma pessoa, um ser que estava dormindo há tanto tempo, com relação à forma como o homem tem tratado o nosso planeta. Se a gente pensar que as mitologias, no geral, os deuses e tudo mais, são reflexos do homem daquela época e também da relação do homem com a natureza. Porque se você imaginar um mundo que ainda não tinha uma ciência desenvolvida, gente, imagina uma tempestade. Você não tem eletricidade, você não tem nada e você vê o mundo caindo assim na tempestade. É claro que eles vão associar algum tipo de Deus, por exemplo. Então, essas figuras mitológicas, elas estão muito associadas ao contato do homem com a terra, que até o Krampus chama, né, de Mãe Terra, né, que é talvez a deusa principal ali. E atualmente a gente tem cada vez menos contato com a natureza. É como se a gente nem pertencesse a essa Mãe Terra, né, essa natureza em si. E com isso a gente também acaba tendo mais descasos com a natureza. E isso é interessante porque tem uma cena que o Krampus fica chocadíssimo com a forma como os homens têm tratado o planeta, né, a natureza em si. E o Krampus, ele é uma criatura que ele é mal quando ele quer ser mal, quando ele acredita que alguém mereça o mal, e ele é bom com quem ele acredita que é bom. Então, ele é uma criatura justa, mas é aquela coisa justa da antiguidade, tá? E aqui, como o Krampus, ele é essa criatura do passado e que ele ficou muito tempo enfraquecido dentro de uma caverna, a gente vai ter esse momento também que ele vai começar a perceber as mudanças, não só dessa forma que eu falei, de como o ser humano tem tratado a terra, tem tratado a natureza, mas ele vai perceber também as questões do cristianismo. Então, a gente pensa que o Krampus, ele é o senhor do Yule. Atualmente, o Yule, ele é uma das celebrações em que o Natal se baseou. Então, assim, o Natal, ele é sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas as suas origens de celebração vieram do Yule e de outras celebrações pagãs. Então, a gente vai ter essa questão também de termos uma sociedade majoritariamente cristã aqui no Ocidente. E dentro até dessa sociedade cristã, a gente vai ter algumas discussões entre as pessoas da igreja, por exemplo, e o Papai Noel.
Então é muito interessante esse tipo de reflexão que o Bron ele vai inserindo durante a sua leitura. Então você tá lá no meio da ação, mas em alguns momentos você tem esses pontos de reflexão, esses pontos até de crítica que o autor vai fazer à nossa sociedade, à forma como as igrejas nos Estados Unidos, especificamente, podem acabar agindo, às vezes erroneamente, às vezes fugindo do propósito inicial da própria igreja. É muito interessante mesmo. Como é cheio de ação, é muito divertido também. Então, foi uma leitura que eu gostei bastante e é por isso que eu quis fazer essa resenha para vocês, quis compartilhar, porque é um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu acabei descobrindo esse livro porque eu fui procurar um outro do autor, que aí sim ele ficou hypado, que é um sobre as bruxas, né? Nas recomendações tinha esse livro que era dele também. E é mais antigo, que o Krampus é mais antigo que o livro do Bron, que agora eu já esqueci o nome e eu vou deixar a foto aqui. Ele é mais antigo que aquele livro, acredito eu. E ele não ficou tão hypado assim, né? Talvez seja por ser um livro que remeta a um feriado, eu não sei. Mas você não precisa ler esse livro no Natal. Você pode fazer uma leitura temática, mas não necessariamente. E é um livro muito interessante, eu acho que vale a pena a leitura. É um livro violento, ele tem várias partes violentas. Então, assim, eu acredito que por essas partes eu não recomendo para todo mundo, mas se você não tem problemas com essas cenas violentas, eu recomendo essa leitura sim. E lembrando que é um livro bem americano, as personagens são bem americanas, então tem essas preocupações de consumo, né, que geralmente a gente acaba vendo mais em livros americanos. Tem o estilo de vida americano, né? Carro pra lá, carro pra cá, todo mundo tem arma. O personagem mora no trailer. Mas é um livro interessante, é um livro válido, eu gostei bastante dessa leitura. E o que eu achei legal é que tanto a capa quanto as ilustrações foram feitas pelo próprio autor, ele também é ilustrador. Temos aqui, ó, Krampus, o Jesse, a Isabel, são personagens, né? O São Nicolau, a esposa dele, e os outros servos aí do Krampus. Então, eu achei bem legal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você já leu esse livro, me conta que eu vou adorar saber e conversar sobre ele. E se você não leu, fica aqui uma recomendação. E também aceito outras recomendações de outros livros, seja de terror, seja envolvendo mitologia, seja envolvendo o Natal, por que não? E é isso. Deixa o seu like também e se inscreva no canal. Tchau, tchau!